E aí, gente, aqui é o Matheus. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu substrato e cultivo as minhas plantas carnívoras. Se você quer cultivar plantas carnívoras, não sabe por onde começar e é pobre, esse vídeo é para você. Por conta de toda aquela história que eu expliquei para vocês na parte 1 desse vídeo, as plantas carnívoras podem parecer meio complicadas de se cultivar, mas isso não é verdade. Sabendo escolher o vaso e o tipo de substrato correto, o cultivo delas pode ser bem tranquilo. Eu moro em Goiânia, Goiás, e se você, assim como eu, mora em uma região quente e seca, a melhor forma de cultivar suas plantas ao ar livre, na minha opinião, é usando o sistema de vasos gigantes. As plantas carnívoras que eu costumo cultivar aqui em casa são as plantas do gênero Drosera, e elas são naturalmente muito pequenas. Por conta do seu tamanho, geralmente o pessoal gosta de cultivar elas em vasos pequenos, coisa de colecionador. Eu mesmo fiz isso durante muitos anos, e hoje eu percebo que na verdade isso é um grande erro, principalmente se você mora em uma região quente e seca. Plantas carnívoras possuem raízes muito sensíveis, e quando as plantas são cultivadas em vasos pequenos, as suas raízes ficam muito expostas à movimentação acidental e variações de umidade e temperatura, e isso diminui muito a expectativa de vida dessas plantas. Cultivando as plantas em vasos grandes, com muito substrato disponível, você consegue deixar suas raízes bem isoladas, e isso aumenta muito a expectativa de vida dessas plantas. Geralmente, as plantas carnívoras vivem em locais com clima bem estável, onde a umidade é alta e as temperaturas são amenas, o que é totalmente diferente do clima da minha cidade. Aqui é muito seco e as temperaturas são muito altas, mas mesmo aqui eu tenho conseguido cultivar essas plantas. Nos meus vasos eu tento adicionar muitas plantas, não apenas plantas carnívoras, mas várias outras pequenas espécies que crescem com elas em ambiente natural. Eu tenho percebido que elas gostam muito desse tipo de ambiente. É como se ele criasse um microclima natural que favorece muito o crescimento delas. E o que eu acho mais interessante é que esse mini habitat do vaso ele sempre muda com o passar das estações, o que cria um ambiente bem dinâmico, exatamente como ocorre em ambiente natural, que está sempre em mudança. Tá legal, Matheus, mas que tipo de substrato nós podemos usar então? Todo substrato utilizado no cultivo de plantas carnívoras, ele precisa ser obrigatoriamente ácido, ou seja, ele precisa ter um pH abaixo de 6, e ele precisa ser pobre em nutrientes, ou seja, ele precisa ter baixas concentrações de sódio, potássio, cálcio, magnésio e nitratos. Os materiais que eu uso aqui e que eu vou mostrar para vocês garantem tudo isso. Agora eu vou falar sobre cada um deles separadamente. Esse aqui é o musgo esfagno. Para quem não conhece, essa é uma planta do gênero esfagno, por isso o nome, musgo esfagno. É literalmente um tipo de musgo. Ele é vendido seco e ele funciona como uma esponja ácida. No vaso, a função dele é absorver água e manter o pH ácido. Você não pode usar outro tipo de musgo, tudo bem? Tem que ser o musgo esfagno. Outras espécies de musgo vão apodrecer. Bom, o outro material que eu uso é a areia de construção. A função da areia está em manter o substrato aerado, poroso, ou seja, ela evita que o substrato fique muito compactado. Essa areia aqui é formada pelo mineral quartzo, ou seja, essa aqui é a areia de quartzo. Eu recomendo que você use areia média ou grossa. A areia fina não é muito boa não, viu? E não se esqueça de lavar muito bem ela antes de usar no vaso. O outro material é a casca de arroz carbonizada. A sua função principal está em manter o substrato aerado, mas ela também tem uma grande capacidade de reter água, o que ajuda muito a deixar o substrato bem úmido. Além disso, as raízes gostam muito de se fixar nela, então ela ajuda muito no cultivo. O outro material é o pó de coco, e ele tem a mesma função do musgo. Ele serve para absorver água e manter o pH ácido. Esse pó de coco aqui eu já comprei pronto, ou seja, tratado. Quando eu falo que ele foi tratado, significa que ele passou por uma lavagem e está livre de taninos. Mas fiquem tranquilos, os taninos só são prejudiciais em grandes quantidades. Em pequenas quantidades, eles não causam problema nenhum. O último material é a fibra de coco, e a sua função está em manter o substrato firme, estável e durável. Ou seja, é um material extremamente importante e que não pode faltar na receita. Eu não tinha a fibra tratada para usar, então eu mesmo fiz o tratamento, deixando ela na água por uma semana, trocando a água de vez em quando. Dá super certo e você pode usar ela sem medo.
Esses aqui são os materiais que eu uso para compor o substrato das minhas plantas. Como o vídeo ficou muito longo e eu sei que ninguém mais está aguentando ouvir a minha voz, eu vou deixar a parte da montagem para o terceiro vídeo. Assim vocês podem acompanhar melhor, tudo bem? Se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder cada um. Abraço, gente!